Oi, gente, voltei. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre uma temática muito importante, que é a Segunda Guerra Mundial. Quando nós tocamos nesse assunto, nós não lembramos só de alguém que teve uma ideia absurda e que decidiu que inúmeras classes de pessoas eram inferiores. Nós estamos falando de pessoas que tiveram suas vidas e suas histórias interrompidas e aniquiladas por um maluco, na minha opinião, um maluco com poder que decidiu que classes específicas de pessoas eram inferiores e por isso elas precisavam ser exterminadas. Primeiro, nós precisamos tocar nesse assunto para homenagear aqueles que foram silenciados. Depois, nós precisamos tocar nesse assunto para homenagear aqueles que sobreviveram e deixaram nos livros suas histórias registradas. E depois, nós precisamos tocar nesse assunto para que essa história ou histórias como essas nunca mais se repitam. Mas antes, já deixa aí seu like, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para você ficar por dentro de todas as nossas novidades. E vamos lá, gente. Primeira dica de leitura: A Menina que Roubava Livros. É um livro dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, que tem uma personagem que se chama Liesel. É uma menininha que deve ter ali aproximadamente seus 10 anos. E já começa a história perdendo, porque ela vai ser levada com seu irmão para uma família adotiva, mas no meio do caminho seu irmãozinho falece, ele não resiste. E ela já começa perdendo. Ela perde o irmão, ela perde a mãe, porque a mãe deixa ela ali e vai embora. E ela perde toda a sua perspectiva e tudo aquilo que ela conhecia como família. Mas ela vai conhecer uma casa, uma família, que vai facilitar a entrada dela e o acesso à biblioteca que tem nessa casa. E ela, a partir daí, vai ser conhecida como a menina que roubava livros, porque ela, vez ou outra, ela vai nessa casa pegar um livro para ler, e ela vai voltar nessa casa, vai deixar o livro que leu, vai pegar um outro livro, e a história vai se desenvolvendo, vai se desenrolando a partir daí. E, através da leitura, a Liesel, ela vai conseguir resgatar um pouco da sua dignidade e um pouco da sua esperança. A segunda dica de leitura é Última Parada Auschwitz, o Diário de Sobrevivência, que traz para nós a história do Ed e da Friedel. Aqui nós temos um casal, médico e enfermeira, marido e mulher, são levados para os campos de concentração. Quando as forças aliadas alcançam poder e começam a entrar nesses campos de concentração para resgatar os seus prisioneiros, os sobreviventes são obrigados a deixar os campos de concentração e seguir numa marcha para a Alemanha, que hoje nós conhecemos como as Marchas da Morte. O Ed consegue se esconder e ficar no campo de concentração. A sua esposa não consegue se esconder e ela é levada. E nós vamos saber posteriormente, né, estudando sobre essas Marchas da Morte, que nenhuma dessas pessoas sobreviveram. Então ele ainda ali no campo de concentração de Auschwitz, com a sua memória bem fresca, bem recente, ele começa a escrever um diário. Esse aqui é o único livro escrito inteiramente em um campo de concentração. É um livro extremamente emocionante, que vai te fazer repensar sobre muitas questões da vida e sobre valorizar as pequenas coisas. Minha próxima dica é O Tatuador de Auschwitz, que traz para nós a história do Lali e da Gita. O Lali chega em Auschwitz e ele, dada uma circunstância, vai ser colocado nesse posto de tatuador, ou seja, aquele que vai cravar os números nos braços dos prisioneiros, porque eles ali perdem seus nomes, suas identidades, suas roupas, perdem tudo, perdem os parentes, perdem tudo e vão virar números. E ele é encarregado dessa tarefa tão árdua de cravar com a agulha na pele das pessoas sua nova identidade, seus números. E ele vai conhecer a Gita, e eles vão iniciar ali uma linda história de amor, que não é romântica, é uma história de amor onde eles precisam sobreviver a cada dia. Viver um dia de cada vez é extremamente importante, mas eles vão conseguir sobreviver e eles vão conseguir recomeçar, reconstruir uma vida fora dos campos de concentração. É um livro que tem fotos, é um livro, apesar de ser fininho, ele é muito denso, é um livro que causa muita agonia na gente, e eu indico muito para você que você leia esse livro com o espírito preparado. E a continuação desse livro é
A Viagem de Silka, porque Silka é mencionada no Tatuador de Auschwitz. Diferente de todos os demais prisioneiros, ela tem os seus cabelos preservados porque ela cai no agrado dos comandantes da SS. Então, diferente das outras prisioneiras que são obrigadas a ter a cabeça raspada, ela vai preservar os seus cabelos porque ela vai ser transformada em uma escrava sexual. Só que quando os campos de concentração são libertados, conforme eu já mencionei, as forças aliadas chegam aos campos de concentração, eles observam que Silka é a única que pode se dar ao luxo de exibir seus longos cabelos negros. E como dentro desse contexto muitas pessoas ajudavam os nazistas, ela vai ser considerada uma criminosa. Ela vai ser considerada alguém que ajudou os nazistas, facilitou contrabandeando informações. Então ela vai ser enviada para os gulag russos e ela vai ser julgada, ela vai ser transformada numa prisioneira e é uma história de injustiça. Então é um livro que nos faz sofrer junto com a protagonista e nos faz ansiar muito para que ela seja justiçada, para que ela tenha a sua real história contada, para que ela tenha voz, para que a verdade venha à tona. Alguns desses livros eu já tenho resenha aqui no canal e eu vou deixar aqui no box de descrições para depois você ir lá conferir se você quiser. Se você já leu algum desses livros ou ficou interessado ou ficou curioso ou quer alguma resenha específica de algum livro que eu ainda não tenha resenha no canal, deixa aí também nos comentários que eu vou ter o maior prazer em interagir com você e atender o seu pedido. E a minha próxima dica de leitura é A Bailarina de Auschwitz, que traz para nós a história da Edith Eva, que foi levada para os campos de concentração com aproximadamente 16 anos. Ela era uma ginasta, uma esportista, uma menina cheia de sonhos, cheia de vida. E, igualmente aos outros prisioneiros dos campos de concentração, ela também perdeu tudo. Ela também perdeu todos os seus sonhos, toda a sua expectativa, o seu amor de juventude. Ela vai falar sobre isso nesse livro. Ela será obrigada a dançar para os nazistas, porque eles vão descobrir que ela é uma bailarina, e eles vão fazer pressão, ameaças, chantagem, e ela será obrigada a entretê-los, e ela vai sobreviver, por acaso, porque ela é dada como morta, lançada numa pilha de corpos, e quando as forças aliadas entram no campo de concentração, por acaso percebem que no meio daquela pilha de corpos há uma sobrevivente, que é a Eva, e ela vai sobreviver, ela vai se casar, ela vai reconstruir a sua vida, mas ela vai continuar carregando muitos traumas. Ela vai fazer psicologia, vai abrir o seu consultório, e só depois de começar a ajudar as outras pessoas é que ela conseguirá encontrar a própria cura, encontrar o seu próprio eixo. A próxima leitura é um livro que é mencionado na Bailarina de Auschwitz. Inclusive, a Edith Eva disse que leu esse livro foi extremamente importante para ela na sua fase de descoberta, na sua fase de cura, de respeito próprio, de amor próprio. E nós temos aqui a história do Viktor Frankl, que é um psicólogo no campo de concentração, e ele traz para nós uma perspectiva diferente porque é um médico, é um psiquiatra, um psicólogo, e ele vai perceber coisas que ninguém percebeu. Ele vai notar e destacar pontos muito ínfimos que para pessoas comuns passaria completamente despercebido. E ele traz para nós aqui, não é um livro de autoajuda, é um livro sobre depoimentos de como as pessoas, de como os prisioneiros conseguiram encontrar sentido para não enlouquecer, para resistir e para sobreviver aos campos de concentração e seguir adiante após a libertação. Então é um livro extremamente importante, porque é a perspectiva de um psicólogo, é um livro extremamente reflexivo e ele, para fechar, ele escreveu esse livro na intenção de ajudar todos aqueles que estão sofrendo e têm tendência ao desespero. Por favor, só leia esse livro. Eu li esse livro 2 vezes, para você ter ideia. Eu li e reli esse livro e eu não consegui ainda fazer uma resenha desse livro de tão intenso que ele é. Extremamente necessário e importante para todos nós. Minha última dica de leitura é O Menino do Pijama Listrado. São 2 meninos. É o Bruno e o Shmo.
um prisioneiro do campo de concentração e um filho de um comandante da SS. Mas eles vão se conhecer com uma cerca dividindo os dois e eles vão desenvolver uma amizade apesar da cerca, apesar das suas diferenças gritantes, eles vão ser amigos. E o final da história é extremamente emocionante, extremamente triste. Esse livro também já virou filme. Mas é um livro que fala sobre a amizade. Nós não nascemos para odiar, nós nascemos para amar. Nós não nascemos preconceituosos, discriminatórios. Nós nascemos com coração pronto para amar as pessoas, para respeitar as pessoas, para respeitar as diferenças. Nós nascemos para sermos sociáveis. Esse livro, a mensagem principal desse livro é sobre a amizade, sobre o respeito. Vale muito a pena a leitura de todos esses livros, eles são igualmente importantes e necessários. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Por hoje é só. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!